Hoje teremos o prazer de receber o professor doutor Saulo Gomes Timóteo com a sua palestra intitulada 99 anos em 9 leituras e devaneios nos bosques de Saramago. Professor Saulo é doutor em letras, literatura portuguesa pela Universidade de São Paulo, mestre em letras pela Universidade Federal do Paraná. É professor adjunto de teoria literária e literaturas de língua portuguesa e do programa de mestrado em estudos linguísticos na Universidade Federal Fronteiras do Sul. É com imensurável prazer que o recebemos para este momento de troca e construção teórica. Grato a todos, todas e todes, o espaço é todo seu, professor Saulo Gomes. Muito obrigado, Vanessa. Estão todos me ouvindo bem? Sim, professor. Comecei com uma certa inquietude, um desassossego, digamos assim, porque deu às 7 horas e não estava entrando, achei que eu estava em outro lugar. Mas então, fiquei feliz quando entrei, que bom. Agradeço muito o convite que o professor Matheus tinha feito. E agradeço também ao nome de toda a equipe do grupo Literatura, Gênero e Psicanálise, aqui da Universidade Federal da Paraíba. É uma honra para mim também falar neste congresso, ainda mais no próprio dia do desassossego, não é? Que é o dia 16 de novembro, que é o aniversário de José Saramago e que é o início do ano para o centenário que vai acontecer em 2022. E por essa razão mesmo que dei o título de 99 anos em 9 palavras. São as leituras e os devaneios dos bosques de Saramago. E nesta fala, se o que prometo não for cumprido, pelo menos garanto que não será demasiado comprido. Afinal, o próprio Saramago dizia que dizer demais é sempre dizer de menos. E vou começar pelo símbolo do 9, ou do 99, que pressupõe essa incompletude. Por que não 10 ou 100? Números redondos, plenos, totais. Pois até nisso podemos evocar o Saramago. Pois os fechos, as conclusões, os pregos finais do tenho dito ou do acabou não aparecem em nenhum dos romances, mesmo depois da última palavra ter sido escrita. Como também nas crônicas, nos poemas, nas peças teatrais. Mas essa inconclusibilidade dele não deve ser vista como algo negativo, pois aí reside a possibilidade de avançar. Quando se chega ao 100, chegou-se ao 100. Quando se chega ao 99, almeja-se o 100, insistindo na busca. Lembrando que José Saramago, enquanto jornalista, frisava que seu maior aprendizado desse período foi o de escrever 99 palavras quando se necessitavam 99. Por isso que aqui serão 9 palavras. Na tentativa de sintetizar alguns caminhos saramaguianos a partir da minha leitura e das minhas buscas. E a primeira é aquela que nos traz até essa noite e até este autor, que é leitura. Nós todos lemos Saramago. Mesmo que não de maneira direta, e pode ser através da leitura dos outros. Um professor que falou em sala de aula sobre ele, um colega que comentou algum livro que leu, uma matéria de jornal, afinal de contas foi o único que ganhou o prêmio Nobel, ou nas efemérides que podem acontecer. Mas eu tomo por mim, pela minha experiência de leitor, que tive a sorte de ter uma mãe professora de literatura portuguesa e que também era portuguesa, que ela tinha livros de José Saramago. E além de tudo, tive a sorte de que meu irmão mais velho quis ler o Evangelho segundo Jesus Cristo. Querendo imitá-lo, mesmo contando com 12 anos, li vezes sem conta as orelhas do livro, a quarta capa, mas não me aventurava a ir muito longe. Minha mãe não proibiu, afinal ela também era subversiva. Mas achou que ainda não era o momento.
Então me sugeriu um livro mais leve, Ensaio sobre a Cegueira. Enfim, li e aprendi o que foi possível a um menino de 12 anos. Conto essa história, pois acredito que cada um também tem o seu testemunho de leitor iniciante de José Saramago, tornando-nos todos nós parte de uma confraria. E cada história que cada um, porventura, poderia contar aqui, dessa descoberta do autor José Saramago, não deixa de ser uma forma de trazê-lo novamente a nós. Eu digo que, aproveitando o slogan que dizem Fernando Pessoa fez para a Coca-Cola, eu digo que a leitura de José Saramago primeiro estranha-se, depois entranha-se. E muito disso acontece, pois o próprio autor se reconhece como sendo um leitor atuante e um leitor crítico. Ele leu Fernando Pessoa, em especial Ricardo Reis. Ele leu Camões, ele leu Garrett, ele leu Kafka, Montaigne, Graciliano Ramos, Jorge Amado, José Lins do Rego, e de cada leitura dessas extraía algo a se compor no seu próprio estilo. Ele se considera herdeiro desta tradição portuguesa e de língua portuguesa, razão pela qual faz por honrar o valor de Camões, por exemplo, na peça que farei com este livro. Fernando Pessoa e Ricardo Reis, no ano da morte de Ricardo Reis. Almeida Garrett, em Viagem a Portugal. Além de formular referências constantes, provando que ninguém escreve se não leu. Por isso, se um conselho inicial se permite a essa primeira palavra da lista saramaguiana, é de que é preciso que nós todos leiamos. Apropriemo-nos, pelo menos, de nossa própria cultura brasileira e da cultura da nossa língua, tão múltipla, costurada a Portugal, por certo, mas também dos países africanos, para assistirmos aos infinitos renascimentos da língua portuguesa, mesclada e entretecida. Eu guardei uma das principais referências da leitura de José Saramago para agora, pois é a que serve para ponte para a segunda palavra. Rio. O padre Antônio Vieira, representante máximo do barroco português e brasileiro, é considerado por Saramago como aquele que escreveu em língua portuguesa de maneira mais bela. Nessa língua, transposta em palavras, no século XVII, o que havia era um fluxo ininterrupto, era um rio imenso a deslizar com peso, com brilho, com ritmo, havendo, às vezes, algumas cataratas, que ainda nos fazem cair de grandes alturas. Lendo a 60ª, o Sermão de Santo Antônio, ou qualquer outro dos sermões, a sensação que se tem é de sermos guiados pelos raciocínios e argumentos ainda profundamente atuais, saltando de imagens bíblicas para visões do cotidiano, de alegorias mitológicas para exemplos da natureza, dos animais, das plantas. Ou seja, a ironia é de Pessoa. A noção de busca é de Camões. A digressão é de Garrett. Mas o rio de palavras que se escoam em correnteza nos textos saramaguianos e que antes se querem ouvidas que lidas, isso é Vieira. Quantos de nós não enfrentamos dificuldades no primeiro contato com aqueles parágrafos de páginas inteiras, de frases que se prolongavam por linhas e linhas, mas ouvindo, mesmo que só em nossa cabeça, cada pausa e cada diálogo, tudo ia se estruturando. E após algumas páginas, aprendíamos a nadar. Aí o rio não mais nos assustava. E apreciávamos a paisagem, inclusive mergulhando aos fundos inauditos. Pois a calma superfície desse rio é ilusória. É preciso cruzar as margens, como o menino do conto desforra em Objeto Quase. Encarar a profundidade, cada vez maior, propiciando vertigem quase igual ao dos personagens da Jangada de Pedra, diante do corte vertical dos Pirineus, espiando lá embaixo, a mais de 3 quilômetros de altura. É nisso tudo que reside a terceira palavra saramaguiana, ou antes,
a palavra saramaguiana por excelência: desassossego. José Saramago disse: vivo desassossegado, escrevo para desassossegar. E basta ler qualquer um de seus textos para notar que a mola propulsora é sempre um questionamento que se experimenta pelas vias da ficção. É preciso sair da ilha para ver a ilha, diria o protagonista do conto da Ilha Desconhecida. É preciso recomeçar a viagem, sempre, diria o viajante de A Viagem a Portugal. Saramago é homo viator, no sentido de que toda sua obra se pauta por uma necessidade de deslocar-se para compreender-se, para entender que povo é esse que eu sou e quem são as vozes que ecoam na minha. Por isso que ele vai ao Alentejo ver a família Mau Tempo, e ao reinado de Dom João V ver a estranha construção do convento de Mafra, e aos tempos bíblicos ouvir a voz humana de Jesus Cristo, e ao país desconhecido, no qual ninguém morre, e depois ganha um aviso prévio antes da morte, e depois recebe a visita ilustre da própria morte personificada. E cada desassossego se projeta e refrata em seus incontáveis leitores, também eles detentores de um desassossego interno, às vezes não de todo percebido, mas que, após a leitura, eis que o mundo todo parece se reconstruir, sem ideal nem esperança, mas permitindo-se que um hipotético dono da tabacaria sorria, não sendo nada, mas carregando todos os sonhos do mundo. A beleza da obra saramaguiana, caleidoscópica e em mosaico, tende a desdobrar-se em dois desassossegos, conforme ele mesmo construiria no seu texto A Estátua e a Pedra. O primeiro desassossego, sendo a quarta palavra saramaguiana, é a história, que Saramago associa à estátua. No caso, são as estratégias do autor de ver o ontem com os olhos de hoje. Ele não reescreve o passado, ou intenta recriar a atmosfera desse outro tempo, como Alexandre Herculano ou José de Alencar. Saramago quer questionar a estátua, como imagem e como símbolo. Quer desnudar a história, a partir do prisma das vidas desperdiçadas. Algo que se processaria em Memorial do Convento, com todos os trabalhadores anônimos de tão megalômana obra. Em um ano da morte de Ricardo Reis, olhando os desmandos ditatoriais pela perspectiva do cidadão que queria apenas ver correr o rio da vida enquanto, suave, deita-se fingindo tranquilo. E em História do Cerco de Lisboa, com Raimundo Silva, produzindo uma subversão histórica, evocando outro tempo para propor uma revisão do presente, inclusive. Lógico que ele nunca abandonou esse componente da história, sendo que cada texto seu reflete essa necessidade de posicionar-se diante do tempo passado e projetar-se ao tempo futuro, consciente de que o momento que se vive hoje é reflexo de tudo que se veio antes. É preciso lutar contra isso, como disse o cronista Saramago em Os Gritos de Giordano Bruno. É preciso enfrentar os fantasmas. É ter consciência de que Giordano Bruno gritou quando foi queimado pela Inquisição. Não foi algo abstrato, distante. Não se pode apagar isso. Nem de que o nazismo aconteceu, nem de que houve a ditadura, nem que a guerra colonial aconteceu ou as guerras civis nos países de África, e que tudo isso deixou feridas profundas que devem ser compreendidas para que se possa avançar. Não questionar isso permite que erros se repitam e que as mais disparatadas versões falsas circulem nas redes sociais como verdades. Por isso, e como Saramago também dizia, a disciplina mais difícil de aprendermos é a história. O segundo desassossego complementa o primeiro, e é a quinta palavra chamada alegoria. As metáforas saramaguianas dão o tom do que ele ensaia por dizer, segundo seu ato de narrar e criar personagens. A belíssima alegoria da Península Ibérica separando-se fisicamente da Europa, navegando pelo Atlântico rumo a terras que melhor dialogariam consigo, girando até Portugal estar no norte
e tornando-se similar ao formato geográfico da América do Sul e da África. Ou então o elefante Salomão, ou Solimão, que percorre a Europa, indo de Portugal à Áustria apenas para agradar as vontades das majestades. Ou ainda o cenário apocalíptico do ano de 1993, o qual, lido agora à luz da pandemia e de outros cataclismos, adquire uma atualidade espantosa. E cada um carregando seu elemento alegórico do mergulhar nas existências humanas, com seus mistérios e estranhamentos. Como um escultor que não mais olhasse a estátua que se revela na superfície, mas que adentrasse nas camadas mais íntimas da pedra, para tentar buscar a essência de si e das coisas. Assim acontece com a procura incansável do Sr. José pela mulher desconhecida, de todos os nomes, de Tertuliano Máximo Afonso pelo seu duplo, em um homem duplicado, de Cipriano Algor, descobrindo que estamos todos em uma nova caverna de Platão, chamada Shopping Center, no romance A Caverna. Ter conhecimento dessas alegorias saramaguianas, isso que não falei dos poemas, nem dos contos, nem das crônicas, cada um com uma alegoria que pulsa, tudo isso carrega consigo esses personagens. E isso tudo é uma forma de chegarmos mais perto de entender quem somos. E mais importante ainda, por ser mais difícil, entender quem é o outro. É por isso que, amarrando novamente os dois desassossegos, chegamos à sexta palavra: crítica. José Saramago é um escritor de opiniões seguras, calcadas em reflexão e argumentação. Durante os respiros finais da ditadura salazarista, com Marcelo Caetano mudando alguma coisa para nada mudar, Saramago era cronista político no Diário de Lisboa. Depois da Revolução dos Cravos, foi diretor adjunto e cronista político do Diário de Notícias durante o ano de 1975, com o processo revolucionário em curso que tentava garantir governabilidade ao país recém-libertado. Ele militava em prol do Partido Comunista Português, atacando sempre que possível os seus opositores, fazendo com que, quando demitido, não encontrasse mais emprego como jornalista. A saída foi dedicar-se a um projeto já antigo, de escrever um romance sobre as pessoas do Alentejo e sobre a questão agrária, como crítica ao latifúndio. Assim se gestava, levantado do chão. E então, cada romance se estabelece como crítica a algo, seja a história dita oficial, seja a desumanidade humana que se percebe em palavras e ações, seja, em especial, a religião como elemento que mascara intenções muito terrenas, disfarçando a hipocrisia e a opressão com roupagens divinas. José Saramago não quer um leitor passivo diante da sua obra e da vida. Antes, deseja semear o questionamento contínuo, criando os personagens grávidos de infinitas perguntas, como Bartolomeu Lourenço de Gusmão, Maria de Magdala, o pastor, Francisco de Assis retornado ou Caim. Nas conversas altamente dialógicas que os personagens travam, nós, leitores, não apenas vamos seguindo o fio, mas nos mesclamos àquelas perguntas, e a cada tentativa de resposta nos é fornecida nova dúvida, e mais uma, mais questões, mais críticas, para que não nos deixemos enganar tão facilmente, pondo dúvida do que se quer impor como verdade, inamovível, eterna, algo cada vez mais necessário nesses tempos de fake news que vivemos. Uma das críticas mais contundentes que Saramago fez em uma palestra intitulada Democracia e Universidade dá o nome da sétima palavra: utopia. Se estivesse no poder do autor, ele eliminaria tal palavra dos dicionários e das cabeças das pessoas. E por quê? Porque pensar que alguma coisa manterá sua importância daqui 200 anos é um autoengano e é perigoso. Primeiro porque os significados das palavras mudam. E o que era justiça no século XIX
não é o mesmo que agora no século XXI. Na verdade, tudo mudou drasticamente de 2018 para cá, por várias razões. Basta pensar que 6 meses atrás, todos nós queríamos virar jacarés o mais rapidamente possível. Então, pensar que temos um sonho e que ele será o mesmo sonho dos nossos bisnetos ou netos, acaba por se tornar algo que justificaria uma certa imobilidade. Pois eu posso ter apenas o sonho agora, deixando que as próximas gerações façam aquilo que sonhei. Como diria o Álvaro de Campos no Adiamento, né? Depois de amanhã. Sim, depois de amanhã. Mas isso, de jogar para frente este sonho que os outros realizarão, isso é tão falso que basta cada um pensar nos desejos que seus avós poderiam ter para vocês, ou mesmo seus pais, e se isso representa exatamente os seus próprios desejos. Sim, Saramago é radical aqui, mas por uma questão de efeito, pois ele acaba por se aproximar muito daquilo que o Eduardo Galeano, escritor uruguaio, nos diz. A utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso. Para que eu não deixe de caminhar. Ou seja, Saramago não quer que deixemos de ter utopias, mas quer limpar o peso dessa palavra para que o que se deseja seja feito agora, para nós mesmos observarmos no concreto se o nosso desejo é algo que atua para o bem comum ou não. Ele quer, enfim, que exista o caminhar e o agir, que ambos sejam efetivos e afetivos. Pois existe também, nessa obra carregada de críticas e dúvidas e questionamentos, espaço para a nossa 8ª pergunta: o amor. Saramago, assim como Gramsci, constrói-se como um pessimista da razão e um otimista da vontade. Parece subsistir, ao fundo, uma ponta de esperança que se insinua em meio às angústias da consciência histórica e social tecidas na difícil convivência humana. Se há a epidemia de cegueira branca do ensaio sobre a cegueira, vem o cão das lágrimas para dar algum conforto à mulher do médico. Se a Península Ibérica navega rumo a um destino carregado de incertezas, surge a vara de negrilho, com a promessa de florescer, assim como do nascimento dos filhos dos protagonistas e de várias e várias e várias pessoas da península inteira. Se há a opressão dos latifundiários, eis que surgem os trabalhadores rurais, vivos e mortos, todos postos em marcha, levantados do chão, com a esperança dada pelo 25 de abril. Como se vê, há um desejo de renovação que subjaz toda a obra saramaguiana, e isso se traduz como uma forma de amor possível. Por isso que os relacionamentos que aparecem em suas obras pautam-se por uma construção mútua, calcada no diálogo e na aceitação do outro. É assim com Blimunda e Baltazar, Joana Carda e José Anaisso, Maria Sara e Raimundo Silva, Maria de Magdala e Jesus, a rapariga dos óculos escuros e o velho da venda preta. E se coloquei no primeiro termo a figura feminina, é porque as personagens femininas de Saramago carregam consigo elementos mais bem florescidos que nos homens. Eles têm lá o seu senso prático bem definido, suas dúvidas refletidas em propostas e ações, mas as mulheres têm a visão privilegiada de acesso aos mistérios e a expressão da linguagem viva que explica, ou, ao menos, socializa. É assim que se entretecem as ações amorosas nas obras, com o fio rouge da linguagem observadora, carregada de vida e sentidos, de modo que cada questionamento feito seja prenúncio de uma esperança possível, que mesmo não sendo facilmente alcançada, é na viagem feita com os companheiros que reside boa parte dos afetos que se guardam.
Como toda viagem é projeto, e como todo caminho é dinâmico, podemos vislumbrar a nona palavra como sendo a estratégia narrativa de José Saramago para transmitir suas ideias e seus enredos. Ecoando Roland Barthes, a palavra derradeira de nossa fala é jogo. Cada romance de Saramago pressupõe um jogo, em vários níveis de sentido. É um jogo que se estabelece entre o autor e o leitor, com o livro como tabuleiro, de modo que cada lance proposto pelo autor demanda uma resposta do leitor. E se o leitor não interage, não entra no diálogo sugerido, o jogo não flui. Os movimentos digressivos que aparecem, não apenas nas obras escritas em primeira pessoa, como o Manual de Pintura e Caligrafia, as Pequenas Memórias, os Cadernos de Lanzarote ou as Crônicas, de Deste Mundo e do Outro e A Bagagem do Viajante, mas também aparecem em toda a sua obra romanesca mais conhecida. Tudo isso se formula como a conversa que se quer estabelecer com o leitor, convidando a seguir por um caminho, a entender algum gesto, a se fazer uma pergunta até então nebulosa. Um segundo nível é o dos próprios personagens, que jogam entre si, como peças postas em um tabuleiro, cada uma com suas características e destinos em construção. Não que eles sejam marionetes nas mãos do autor sem vontades nem raciocínios próprios. Elas são, sim, consciências que se vão pondo em interação, compreendendo aos poucos o seu papel e sua dinâmica devida dentro da obra e da vida que ali se representa. Como o Valadares, na peça à noite, tendo de jogar com as diversas forças sociais e políticas da censura e do levante popular do seu jornal durante a passagem do dia 24 para o 25 de abril, quando se deflagra a Revolução dos Cravos. O que se nota na lista de personagens saramaguianos é essa tendência ao jogo interativo, razão pela qual, assim esperamos, na esteira do centenário de Saramago, daqui a um ano exato, lançaremos um jogo de cartas baseado nos personagens, de modo a tornar-se um instrumento de revisitação do universo saramaguiano, da criação de diálogos imprevistos e mesmo da descoberta desses personagens por parte de novos leitores. Saramago é um escritor que, mesmo em vida, se tornou parte do cânone, inclusive ganhando o Nobel de Literatura em 1998. E todas essas 9 palavras que nortearam esta fala de hoje, lógico, não conseguem encerrar tudo o que há em sua obra. Mais ou menos dá algumas linhas para pensarmos, para voltarmos aos romances já lidos, para nos aventurarmos em livros não conhecidos e dialogarmos entre nós. Como disse no início, que o 99 é projeção para o 100, o 9 é projeção para o 10. Então encerro com uma 10ª palavra, possivelmente síntese delas todas e que é incontornável quando se trata de José Saramago. É o compromisso. Compromisso com suas ideias, compromisso com os argumentos que cada um defende, alicerçados na ética, na responsabilidade e no respeito. Compromisso com a história, com a memória e com as vidas desperdiçadas, as quais fazem parte disso que somos hoje. Saramago dizia que há 2 palavras que não se podem usar. A primeira é sempre, a segunda é nunca. Cabe a cada sujeito, leitor de Saramago ou não, construir a própria consciência de mudança ou de preservação. Pois ele mesmo sugere, na voz de Luís de Camões, no final da peça Que Farei com Este Livro, em que o poeta máximo da língua portuguesa, depois de todas as dificuldades, diante dos Lusíadas finalmente impresso, ali, representando a cultura e a história portuguesas, primeiro se pergunta: que farei com este livro? Mas depois volta-se para o público e muda a pergunta: que fareis com este livro? A pergunta que fica disso tudo que falei, assim espero, a ser pensada no íntimo de cada um e aflorada em possíveis discussões, deve ser: que fareis com este autor? Agradeço mais uma vez a oportunidade de falar aqui e muito obrigado.